Ui. Peraí que você tá arrumando aqui. Caramba. E aí, como estamos? Ué, deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí, me dá um segundo, primos. Melhorou? Melhorou um pouquinho, né? Show de bola. Muito bom, acho que é a lente aqui, peraí. Bom, vamos lá então, estamos sem música hoje porque estamos sem o notebook. A gente fez um negócio em que a gente vai voltar hoje de helicóptero para a nossa agenda de helicóptero, primos, para podermos honrar toda a nossa agenda. Me diz uma coisa, e aí galera, todo mundo, oi Cá, oi Moro, oi todo mundo, oi Joelzão, oi Dini, oi Carol, uau, Silvana, todo mundo, meu Deus, Carol também, né? 2 Carols na verdade. E aí, como vocês estão? Estão ouvindo legal? Ó, seguinte, olha só, esse aqui é o nosso material, certo? Hoje a gente vai começar de onde eu falei para vocês, porque a gente vai começar com um exercício, ok? A gente vai começar com um exercício. E hoje é muito importante a interação de vocês, porque eu vou precisar de atenção, porque vai ter gente que vai começar a fazer o exercício agora e, infelizmente, vai ter gente que vai pegar no meio, não vai conseguir fazer exercício corretamente, tá bom? Mas hoje a gente vai continuar sobre aquela importância do ambiente, né, na definição da sua personalidade. A gente vai falar sobre como construir uma personalidade atraente, 8 considerações importantes sobre a mente mestra, tá bom? Então, aqui. Depois, 8 considerações importantes sobre a mente mestra, ok? E é isso. E aí depois eu vou mandar para vocês um plano de ação no grupo do Telegram, tá bom? Então vamos lá. Para esperar o pessoal entrar um pouquinho mais, vamos começar falando sobre como construir uma personalidade atraente. Lembrando que todos esses slides aqui eu mando no grupo do Telegram, tá bom? Vou mandar tudo no grupo do Telegram. Bom, primos e primas, vamos lá. O que acontece? Ambiente, lembra que o código da riqueza é dividido em 6 pilares, não é? E o primeiro pilar é o ambiente. Quando a gente está falando dos pilares, o primeiro pilar, a gente sempre comete um erro muito comum. Porque veja só, a gente geralmente quer estar próximo das pessoas bem-sucedidas, não é? A gente tem aquela frase assim: você é a média das 5 pessoas que você... Tem aquilo lá, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá. Então, se você for pensar nessa coisa aqui, tem aquele negócio: bom, mas eu só quero então conviver com pessoas que são melhores do que eu. Legal. Mas se você só quer conviver com pessoas que são melhores que você, e as pessoas melhores que você, elas só querem conviver com pessoas que são melhores que elas, então como que elas vão conviver com vocês? Se vocês só querem sempre estar com alguém melhor, né? Então esse é o grande problema. A gente sempre quer se aproximar das outras pessoas, que as pessoas também precisam querer se aproximar da gente, não é? Então, é por isso que essa aula era tão importante, porque foi o seguinte: eu vou mandar o exercício no grupo do Telegram. Eu vou mandar o exercício no grupo do Telegram, acho que vai ser mais produtivo, tá bom?
Acho que vai ser mais produtivo. Eu vou mandar para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o negócio. Ó, o que eu vou mandar? Eu vou mandar aqui um exercício para vocês. Então vocês vão responder uma pergunta, tá vendo? Não vai dar para vocês verem direito. Aí vocês vão respondendo perguntas, ok? Vocês respondendo perguntas até a pergunta 12. Depois que vocês responderem a pergunta 12, vocês vão ter o perfil de vocês aqui. Vocês vão somar tudo, vocês vão ter o perfil de vocês, tá bom? E o perfil de vocês vai ter, obviamente, aqui uma personalidade. Você tem aquela pessoa que é carente, pessoa que é perfeccionista, enfim. Eu vou mandar tudo para vocês aqui no grupo, desses slides, para vocês baixarem e fazerem o exercício. Acho que vai ficar mais produtivo do que eu ficar aqui chatão falando para vocês uma questão a uma questão e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse grande problema, que é o problema de a gente sempre querer se aproximar de pessoas melhores do que a gente, só que se essas pessoas seguirem a mesma lógica e só quiserem estar com pessoas melhores do que a gente, então logo nunca estaremos com essas pessoas. Calma, primos, calma, temos a frase do dia, pessoal. A frase do dia é muito importante hoje, é muito importante, tá? Sobre o grupo, de quem está perguntando, eu quando terminar a live aqui, eu vou postar nos stories o link para vocês, tá bom? Beleza, então vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração? Não adianta só a gente tomar a decisão de se aproximar de alguém, né? Não adianta só a gente querer se aproximar. As pessoas precisam querer se aproximar da gente, a gente precisa ter uma personalidade atraente. Concorda comigo? A gente precisa ter uma personalidade atraente. Então tem antes para que as pessoas queiram se aproximar da gente. Todo mundo tem alguém que as pessoas querem se aproximar. Todo mundo tem alguém que as pessoas querem se aproximar, não é? Mas como que eu faço para que as pessoas queiram se aproximar de mim? E aí, Lucão? Beleza? Tamo aí, tamo junto. Então, o que é uma característica atraente? É uma característica que você tem um mel, né? Você atrai as pessoas, mas o que te faz ter uma personalidade que as pessoas querem se aproximar de verdade, que você seja quase com mel na vida das pessoas? Primeiro, vai parecer bullshit. Vai parecer bullshit. Tem muita gente que fala que isso aqui é bullshit, não é? Mas a primeira característica que te torna uma pessoa com uma personalidade atraente é você ter uma atitude mental positiva. Você ter uma atitude mental positiva. O que significa isso aqui? Não é no papo de energia, uau, meu Deus do céu, energia, uau, pensamento positivo e tal. Não, é uma atitude mental positiva. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo aí, que está todo mundo, uau, meu Deus do céu, o primo rico está devendo 1.700.000 reais, oh meu Deus e tal, e etc. Calma aí, primos. Primeiro que mesmo se eu estivesse devendo isso daí, né, que saiu um negócio ontem super sensacionalista, inconveniente, né? Colocaram uma matéria ontem falando que, nossa, meu Deus do céu, estou endividado, estou devendo 1.700.000 reais e por isso estou perdendo meu imóvel e tudo mais. Então, assim, isso aqui é um grande sensacionalismo. Para quem me conhece, para quem me segue, para quem sabe o que eu faço, sabe que, primeiro, eu tenho dinheiro para quitar isso daí se eu quiser, mas o ponto é outro. Foi uma decisão estratégica ali. E acontece esse tipo de problema, eu vejo como as pessoas, elas se dividem em dois polos, né? Sempre tem situações que acontecem e as pessoas sempre querem se dividir em dois polos, não é? As pessoas sempre querem se dividir em dois polos. Tem a pessoa que apoia, tem a pessoa que defende, tem a pessoa que só quer ver o circo pegar fogo e que tem inveja, né, de resultados, não consegue ver ninguém crescendo. Eu vi uma frase ontem legal que eu achei que no Brasil é uma ofensa pessoal você ser bem sucedido e tal, né? Isso sempre acontece. E tudo bem, né? Prego se destaque é martelado. A questão é, como que eu estou reagindo a isso? Você tem aquelas pessoas que têm uma atitude de querer ficar fazendo rage na internet, ficar entrando na onda, ficar falando sobre assunto e não é muito o meu negócio. E você tem aquelas pessoas que
elas simplesmente olham para isso e falam, legal, aconteceu, e o que a gente pode aprender com isso? Não é? O que a gente tem que fazer com isso? Então a gente tem uma atitude mental positiva. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que reclama o dia inteiro. Ninguém gosta, não é? Tem um... geralmente quando eu reparo que quando você olha para um escritório, sabe aquelas pessoas que elas ficam falando sobre... meu Deus, fica falando mal do chefe, falando mal do outro, falando mal do não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe esses grupinhos de pessoas que estão falando mal das pessoas? Você tem sempre esses grupinhos. E você tem os grupinhos das pessoas que querem o bem dos outros, as pessoas que crescem pra caramba, as pessoas que elas respondem ao que acontece de forma positiva. Então você tem sempre esses dois grupos. E o grupo das pessoas tóxicas, ele tende a não atrair mais pessoas que querem crescer. Você só atrai pessoas tóxicas, pessoas que querem um álibi para falar mal das outras pessoas. Não é? Pessoas só querem um álibi para falar mal de outras pessoas. Então eu tenho certeza que se eu ficasse querendo falar sobre sensacionalismo e etc, sobre essas coisas que estão saindo na internet e tal, com certeza daí é mais ibope, não é? Daria mais ibope, mas eu não quero atrair essas pessoas que só querem ficar olhando isso, entendeu? Não é isso. Por isso que a atitude mental positiva é uma característica que você deve ter se você quiser ter uma personalidade atraente. Essa é a primeira característica, tá bom? Então, amor, bota no resumo aí. Segunda coisa, resiliência. Resiliência, tá? Resiliência é uma atitude também, é uma característica que transforma a sua personalidade em algo atraente. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas caem, elas levantam, elas caem, elas levantam. E o problema é que as pessoas, elas não admiram as pessoas que caem e ficam lá embaixo. Só quem admira essas pessoas? As pessoas que também fazem isso. Ou seja, geralmente os fracassados, não é? Então eu acho que tem 3 grupos de pessoas. Você tem os fracassados, você tem os coerentes e você tem os alienados, não é? Fracassados, coerentes, alienados. Então, e aí a Dib tá na área. Falei de você ontem na palestra, hein? Então, o que são os fracassados? Os fracassados são aquelas pessoas que elas olham para alguma coisa, eu até postei ontem no Close Friends, olham para alguma coisa, então, elas, por exemplo, acordar às 5 da manhã aqui. Acordar às 5 da manhã é muito difícil para algumas pessoas, não é? Só que para essas pessoas que é muito difícil, elas simplesmente chegam aqui e falam, não, acordar às 5 da manhã não dá certo, é ruim, tá? Mas o problema não é acordar às 5 da manhã, o problema é tudo na vida delas que exige que elas paguem um preço alto por isso. Então, fazer dieta, meu Deus, não dá. Meu Deus, trabalhar muito, não dá. Ler livros, não dá. Deixar de assistir TV, não dá. Deixar de gastar dinheiro, não dá. É a pessoa que constantemente ela não consegue fazer o que ela se predispõe. Por isso, ela é uma pessoa que, se ela não mudar, ela vai continuar fracassando, sempre. Então a cabeça dela é uma cabeça fracassada. Você tem a pessoa que é alienada, que é exatamente o oposto. A pessoa que, sabe, tipo, a gente fala de acordar às 5 da manhã, ela vai falar, meu Deus, não, mas acordar às 5 da manhã é tudo na vida, meu Deus. E não é também, é uma pessoa alienada. É uma pessoa que às vezes nem está assistindo aqui, tira print, compartilha e tal, mas não está absorvendo o máximo disso. E você tem a pessoa coerente, que é a pessoa que entende um pouquinho mais, a pessoa que tem discernimento, que fala, poxa, acordar às 5 da manhã é legal, interessante, mas não é isso que dá resultado. O que dá resultado é o que eu vou fazer ao acordar, não é? Então você tem uma pessoa coerente. E na vida a gente tem a pessoa coerente, fracassada e alienada. Seja a pessoa coerente, tá bom? E seja resiliente. Resiliente é a segunda característica de uma personalidade atraente, tá bom? Essa é a segunda característica. Terceiro ponto. Sinceridade de propósito, tá? Sinceridade de propósito. Não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando vocês estão... Sabe quando você está conversando com alguém, a pessoa conta uma coisa que você fala, puta, mentira, meu. Sabe isso daqui? Tipo, nossa, que bullshit. Essa pessoa tá de brincadeira comigo. Sabe? Sinceridade de propósito, tá? E isso daqui sabe quando você vê que a pessoa está mentindo? Você vê que a pessoa não está sendo sincera com você? Isso daqui é um ponto ridículo. É a falta de sinceridade
no seu propósito, tá? Isso daqui te faz ter uma personalidade não atraente. Então é melhor você falar, por exemplo, que às vezes o que te motiva é ganhar dinheiro, do que falar que você quer transformar o planeta Terra, entendeu? Porque às vezes você fala isso aí e você não engaja as pessoas. Então isso daqui te deixa ter uma personalidade menos atraente. Eu sempre fico imaginando o que vai acontecer o dia que eu conhecer o Warren Buffett. Eu sempre fico imaginando o que vai acontecer. Por que eu digo isso? Porque o Warren Buffett talvez eu explique alguma aula aqui sobre Simon Sinek. Ele tem o círculo de ouro, que é o conceito dele, que ele fala, comece pelo porquê, não é? As pessoas começam de fora para dentro, elas começam pelo o que, o como e o porquê. Só que os grandes líderes, eles sempre começam pelo porquê. Então ontem, por exemplo, eu dei 2 palestras aqui em Blumenau, e eu sempre peço para 3 pessoas, 3 voluntários se apresentarem. Eu falo, se apresente. Aí o pessoal fala assim, ó, eu sou o fulano, eu sou um analista de não sei o que lá, e eu tenho tantos anos. Me apresentei. Não é? As pessoas fazem isso daí. Só que aí eu mostro como que a gente poderia se apresentar, começando de dentro para fora, sabe? Começando pelo porquê. Então eu falo, gente, eu sou o Thiago Nigro, eu tenho um sonho de que as pessoas tenham tanta liberdade financeira quanto eu tenho, de que elas possam trabalhar da forma que elas quiserem, e se elas têm trabalho de calça de moletom como eu trabalho, eu quero que elas possam também. Então como que eu faço isso? Eu faço isso empoderando as pessoas financeiramente, através dos conteúdos que eu produzo nas minhas plataformas sociais para mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. É assim que eu apresento, com um pouco mais de romantismo, claro, né? Só que eu fico imaginando isso por quê? Porque se eu tivesse com o Warren Buffett, eu provavelmente ia falar, Buffett, cara, eu tenho um sonho que é o de transformar o brasileiro em uma pessoa muito mais livre financeiramente. Eu quero que as pessoas tenham liberdade financeira, para que elas possam fazer o que elas quiserem sem depender dos problemas que a falta do dinheiro gera, tá bom? Então, quando você tem uma sinceridade de propósito, você provavelmente deve ser mais ouvido. E eu acho que é assim que você tem que pensar, você tem que ser sincero, porque você vai atrair as pessoas que pensam como você também, tá bom? E aliás, e falando em sinceridade, eu acho legal compartilhar uma coisa, né? Poxa, eu estou há mais ou menos 4 anos, né, produzindo conteúdo na internet. Eu tomei uma decisão lá atrás, junto com a K, a gente tomou uma decisão de pagar um preço muito alto para a gente poder transformar as pessoas, para a gente poder ajudar o maior número de pessoas possível, né? E o preço muito alto é abrir mão de boa parte da nossa vida particular, não é? Nossa vida particular. E eu sempre sou muito transparente com vocês, né? Então eu vou ser transparente de novo, acho que é legal com vocês. E todos os dias eu abro informações da minha vida, não é? Então, poxa, eu abro toda vez o quanto que eu invisto, sabe? Onde eu invisto, como eu penso, meu relacionamento, abro, poxa, o Tarantino, sabe? O que eu estou fazendo, onde eu invisto, eu abro muitas coisas da minha vida particular. Já abri várias vezes, porque eu quebrei na Bolsa de Valores, eu sempre abri várias coisas, tudo na minha vida quase, né? Tem um lado ruim nisso, o lado ruim é um lado ruim e um lado bom ao mesmo tempo, porque às vezes, primos, o que acontece? Eu adoro quando as pessoas me param na rua, é legal conversar pra caramba, isso é muito bom, sabe? Mas às vezes você tá naqueles dias, não é? Então tem um lado ruim porque você é sempre o primo para as pessoas, né? Eu nunca sou o Thiago Nigro, né? Eu sou sempre o primo rico para as pessoas. Só que, enfim, tem uma coisa que aconteceu ontem, né? Só para vocês saberem, que saiu uma reportagem assim sobre o imóvel do primo rico foi a leilão porque ele tem uma dívida muito alta e não conseguiu pagar e tal. E na verdade, né, assim, só para esclarecer para vocês, primos que estão aqui, né, eu moro de aluguel, tá? Eu moro de aluguel por opção. Vocês sabem que, bom, vocês têm uma noção dos meus números, quem me acompanha há mais tempo, enfim, e tem uma mínima noção sobre não o tamanho do meu patrimônio, mas tem uma noção da grandiosidade disso, que eu consigo pelo menos viver pro resto da vida sem precisar trabalhar se eu quiser, não é? E tem uma situação que aconteceu lá atrás que, enfim, me deixou muito chateado, mas eu acho que a vida é essa, né? Acho que errar todo mundo erra, sabe? Acho que o problema não é errar, o problema é você não aprender com isso, não é? É você não aprender com isso,
Acho que esse é o grande problema, porque errar, Ray Dalio já diz isso, sabe, gente? Errar é normal. O problema é você não aprender nada com isso, entendeu? O problema é você não aprender nada com isso. E eu gosto de compartilhar todos esses aprendizados, né? Então o que aconteceu? Olha só, quando eu era mais novo, né? Os meus pais, eles são empreendedores. E aí vai ser um bom gancho para a aula de hoje, tá? Calhou que vai ser um bom gancho para a aula de hoje. Meus pais, eles sempre foram empreendedores. E o que aconteceu? O empreendedor no Brasil tem uma complexidade, uma dificuldade de empreender que eu acho que é até boa por um lado. Por um lado. Qual que é o lado bom? É tão difícil empreender que você tem tanta barreira, você tem tanta burocracia que muitas pessoas acabam se desregulando aqui e acabam ficando com o nome sujo, né? Os meus pais, eles foram pessoas que trabalharam muito, trabalharam sério, ganharam muito dinheiro, mas gastaram muito dinheiro, não é? E acabaram ficando com o nome sujo. Só que como a gente não tinha nome limpo na família, acabou que a gente comprou um apartamento, né, lá atrás no meu nome. Então eu emprestei o meu nome, né, para isso acontecer. Só que aí, enfim, esse apartamento aqui foi pago uma entrada desse apartamento, então vai vendo a história aqui. Então foi pago uma entrada desse apartamento, não é? Foi pago uma entrada nesse apartamento, e aí depois as outras parcelas, chegou um momento em que meus pais não conseguiram mais honrar com isso daqui. E aí foi se discutindo isso daqui na justiça, paga, não paga, não é isso, é aquilo, etc. E aí chegou-se a conclusão na família do seguinte: quer saber? Entrega o imóvel para não ter problema. E o imóvel foi entregue agora. E o mais incrível é que assim, o imóvel foi entregue e não tem nenhuma dívida de 1.700.000 para pagar, assim, porque o imóvel foi entregue, não é? E então, no final das contas, isso daí não aconteceu, sabe? Não tem um grande valor para ser pago, esse imóvel foi entregue. Então o que aconteceu foi, eu nem moro nesse imóvel, né? Mas como isso daí estava no meu nome, e o pessoal adora uma audiência, manchetes sensacionalistas, o pessoal começa a falar: meu Deus, o primo rico deve 1.700.000 reais, a vida dele acabou, sabe? Enfim, não tem isso, sabe? O imóvel já foi entregue ali da minha família, foi uma decisão para realmente seguir em frente, não é? Para que esse problema ele seja limpo da nossa vida, porque tem uma decisão de não quitar esse imóvel aqui no final das contas, porque os juros ficaram tão abusivos que fazia mais sentido entregar esse imóvel, estrategicamente falando, né? E como eu posso me dar ao luxo de tomar essa decisão, né, de querer quitar ou não o imóvel, isso aqui foi mais estratégico, não é? Então, isso daí tá tranquilo. Agora, o grande problema, né, é que, poxa, isso daí acaba expondo muito minha família e tal, que é o grande motivo de eu não ficar tocando nesse assunto, né, mas, pô, como vocês são meus primos aqui, eu me sinto confortável de abrir com vocês na live, tá bom? Me sinto confortável porque eu acho que é importante aprender alguma coisa com isso, né? Tem várias coisas que a gente acaba aprendendo com isso, mas aí é engraçado como as pessoas, elas deturpam as coisas, né? Então, oh meu Deus, perdeu o processo, e aí tem que pagar 8.000 reais, né, de custos advocatícios e tal, e faz parte do negócio. E aí tá tudo sendo resolvido, não é? O negócio, primos, que eu vou falar para vocês é o seguinte: errar, todo mundo erra. Errar, todo mundo erra, tá? E eu errei lá atrás. Sou uma pessoa normal, né? Eu errei lá atrás, eu errei quando eu quebrei, por exemplo, na bolsa de valores, sabe? Eu errei em vários momentos, mas o negócio é você conseguir aprender alguma coisa e crescer, não é? Porque quando a gente olha para a história de várias pessoas, né? Se você for ver aqui, a história do Janguier Diniz, que a gente trouxe ontem, né? Que quebrou ali no começo, estava endividado. A gente olha a história do Flávio Augusto, a gente olha a história de quem mais? A gente olha a história de vários bilionários que eu trouxe aqui, hein? Vários. Eles tiveram sempre muitos endividados, muitos quebraram, muitos, sabe, tiveram vários problemas. E a gente admira muito essas histórias, não é? A gente admira muito essas histórias de pessoas que quebraram, pessoas que tiveram problemas e pessoas que deram a volta por cima. Só que a gente admira essa história depois que elas já aconteceram, não é? Mas quando isso está acontecendo, isso aqui é algo muito incrível, porque o que a gente quer ver é o circo pegar fogo, não é?
Então tem uma frase que a Cá me disse uma vez, eu nunca vou esquecer, que é o seguinte: prego que se destaca é martelado. Prego que se destaca é martelado, né? Então as pessoas começam a crescer, outras pessoas que querem ir na carona, né? Começam a ter muita inveja sobre essas coisas, né? E começam a deturpar isso daqui. Então é muito legal ver nessas horas, por exemplo, primeiro, o quão resiliente você é de verdade, né? O quão resiliente você é de verdade. Então tem muita coisa acontecendo, né? E a forma que eu reajo com isso é importante. E é importante também outra coisa, esses momentos de estresse, esses momentos tensos, entre aspas, eles são bons para ver também quem está do seu lado. Tá? Então, eu desejo que todo mundo passe por momentos como esse. Não quero que você se ferre, mas eu quero que você passe por isso para você ver quem está do seu lado de verdade, porque você vai começar a valorizar muito amiga, que se prontificam para ajudar, tá? Então, isso daqui está sendo muito importante, não é? Enfim, não é um segredo para ninguém, né? Isso daqui. Mas enfim, espero que eu possa compartilhar muito aprendizado com os primos em cima disso, até porque acho que acaba sendo um pouco comum isso daqui, mas não é porque é comum que é certo, não é? Esse negócio de, emprestar o nome para a família, etc. Mas enfim, acho que faz parte. E aí entra na nossa quarta característica de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que tem uma personalidade atraente, que é a rapidez de decisão. Tá bom? Então, quando você toma uma decisão rápida, concisa, claro, e é o que eu tenho que tomar todos os dias, por exemplo, você acaba tendo uma personalidade mais atraente. Outra coisa, cortesia. A curva, né? Mas eu nunca quis expor muito a minha família além da Cá e do Tarantino, né? Mas a mídia quis fazer isso daí e obrigou a entrar nesse assunto, né? Títulos sensacionalistas e tal, mas tudo bem, acho que faz parte, né? Eu também gosto de usar títulos fortes e chamativos, porque isso aqui vai trazer mais audiência para um conteúdo, no meu caso, que é um conteúdo de qualidade, não é? Então acho que acaba acontecendo mesmo. Mas enfim, acabou que isso teve que acontecer. Eu começo a entender agora as pessoas que começam a crescer e qualquer coisa que elas fazem toma proporções muito mais estratosféricas, não é? Então a quarta é a rapidez de decisão e a terceira é sinceridade de propósito, tá bom? Sinceridade de propósito. Quinto ponto, a cortesia. Todo mundo gosta de ter alguém que é cortês ao seu lado, não é? Você quer ter uma pessoa que é cortês, porque você não quer uma pessoa que fica reclamando, brigando, que não te ajuda, sabe? Uma pessoa que é cortês, e assim, ser cortês é de graça, primos. Isso aqui vai te ajudar a ter uma personalidade atraente, tá? E por que a gente está falando tudo isso daqui? Porque lembra que a gente está falando sobre o pilar do ambiente? E está falando sobre o pilar do ambiente. O pilar do ambiente é um ambiente legal, mas o problema é que a gente precisa não só escolher o ambiente precisa escolher a gente também, tá bom? Então, a gente precisa ser também cortês. E o sexto ponto, um ponto que parece que não, mas o seu tom de voz, que é o nosso sexto ponto, é uma característica importante também, tá? O seu tom de voz é uma característica importante. Tá? Então, se você for ver, você tem uma pessoa que ela não consegue se expressar. Uma pessoa que não consegue se expressar, ela gera pouca identificação. Então, quando você consegue se expressar com um tom de voz claro, você tende a hábito de sorrir. Olha só, o sétimo ponto é o hábito de sorrir. Quando a gente sorri, tá, a gente acaba gerando empatia com as pessoas. Pode ver, se você chega num lugar e você é atendido muito feliz, animado, você fica animado, tá? Porque você se sente bem. Nossa, que bacana, essa pessoa está me tratando bem. Você se sente muito bem.
Tá bom? Então, o sétimo ponto é sorrir. Experimenta a diferença de você dar oi para sua namorada, seu namorado, esposa ou marido. Experimenta. Chega lá e fala, oi amor, tudo bem? Isso aqui. E fala, oi amor, tudo bem? Você vai ver como essa pessoa vai reagir diferente. Porque você entrega e você recebe. Então, se você quer, por exemplo, ser muito... se você quer receber muito carinho, se você quer ser muito bem tratado, o que você precisa fazer? Você precisa tratar bem as pessoas. Se você quer muita felicidade, você quer muito bom humor, você tem que ter bom humor também. Porque a pessoa te devolve isso daí. Sabe quando a pessoa está muito feliz, você chega para ela e você está meio puto, e você fala, e aí, tudo bem? E ela para de ser feliz na hora? Por causa disso, tá bom? Ok, oitavo ponto, expressão do rosto. Tá? A expressão, isso aqui é importante. Aliás, deixa eu dar uma dica para você, uma técnica que eu usava na época que eu era assessor de investimentos. Eu fazia muita reunião, tá? E quando eu fazia reunião, eu tinha algumas técnicas em que eu era quase que uma réplica do cliente, não é? Então, chegava o cliente e ele fazia assim para frente na cadeira. O que eu fazia? Eu fazia assim na cadeira também. O cliente caía para um lado, eu caía para o mesmo lado que o cliente. Aí ele caía para o outro, eu caía para o outro lado. Ele botava a mão aqui, eu botava a mão aqui também. Então quando você começa a ser um espelho, então quando você se expressa facilmente igual a pessoa que está do outro lado, e geralmente com mais energia, você acaba gerando mais empatia. As pessoas querem estar mais próximas de você. Ok? Nono ponto, diplomacia. Diplomacia, tá? Diplomacia te transforma uma pessoa que tem uma característica, que tem uma atitude também mais agradável. As pessoas costumam gostar de quem tem mais diplomacia do que quem não tem tanta diplomacia. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou pincelando a pessoa ideal em termos de ser atrativo para outras pessoas do mundo dos negócios. Às vezes você não adianta você querer ser perfeito em todas elas, não adianta, tá? Mas são características que com certeza você não pode ser exatamente o oposto. Isso aqui poderia te atrapalhar muito no mundo dos negócios, tá? O 10º ponto é você ser tolerante. As pessoas gostam de gente tolerante. Porque o que mais difícil que existe é você desculpar alguém, sabe? É você aceitar alguma coisa. As pessoas não conseguem aceitar alguma coisa. Então você demonstra muitas vezes superioridade. Eu vou mandar todos os slides aqui, gente, para vocês no Telegram, tá bom? Agora, tá? E aí no Telegram eu vou depois passar para vocês os slides certinhos com um exercício para vocês fazerem para o final de semana, tá? O 11º ponto é a fraqueza de conduta e discurso, tá? Então, pensa assim, ó. Olha só, eu vou ler para vocês essa definição. Todas as pessoas desconfiam dos homens refúgios em vez de lidarem francamente com suas adversidades diárias. Pessoas escorregadias são o oposto de personalidade atraente. Ok? Olha só. Então, olha só. Ontem deu esse negócio aí. Eu vou usar muito esse exemplo porque está muito latente, tá? Então ontem deu esse exemplo de super transparente e é isso. Ok, aprendizados, é isso que te torna humano, não é? Não fugir dos problemas. Quando você foge dos problemas, você nunca resolve os problemas. Quando você foge dos problemas, você nunca resolve os problemas, não é? Quem foca em problema não acha solução, tá? Então, por isso que é importante você não ter uma fraqueza de conduta e discurso. Essa é a 11ª característica de uma personalidade atraente. Tá bom? Ser coerente no que você fala. Fica tranquila, Bárbara. Depois eu vou pôr o grupo do Telegram nos stories, tá bom? E o 12º ponto, esse aqui eu admito que eu preciso trabalhar um pouco melhor, mas ainda bem que eu tenho uma cara para isso, que é o senso de humor aguçado. Isso aqui
deixa a sua personalidade muito mais atraente, tá? Você pode ver que quando a pessoa tem um senso de humor aguçado, essa pessoa, ela se aproxima de você. Essa pessoa se aproxima de você, não é? Então, o quanto mais você pudesse entregar para isso, sabe? Quanto mais você pudesse entregar a viver essas experiências, ao senso de humor, a ser flexível, não é? Porque o senso de humor tem muito a ver com essa flexibilidade, tá bom? Mas você vai poder atrair outras pessoas também, porque sua personalidade vai ser mais atraente. 13º ponto, senso de justiça aguçado, tá bom? Senso de justiça aguçado. Veja só, o senso de justiça constrói um caráter fundamentado, sincero e sólido, que por si só é uma das maiores forças de atração. Então, ó, tem problemas, acontece, todo mundo passa por problema, o negócio é como você vai encarar esses problemas. Você vai encarar ou vai fugir, não é? Então, isso aqui é muito importante. O negócio é você encarar de frente isso daqui, que senão as coisas não se resolvem, tá bom? Senão as coisas não se resolvem, tá bom? Então, o senso de justiça aguçado é a 13ª característica, e a gente vai até 20, ok? 14ª característica é a adequação de palavras, tá? Então, sabe aquela pessoa que incomoda? O não politicamente correto? O não politicamente correto, tudo bem, eu sou não politicamente correto para muitas coisas, tá? Para muitas coisas. Mas o ponto é que, como eu estou falando de uma forma global, o que gera mais, o que deixa a sua personalidade mais agradável é você ter um senso de adequação das palavras, é você não chegar e falar sexo em público, por exemplo. Você falar uma coisa muito que chama atenção, né? Então, que isso aqui é errado? Não é errado, óbvio que não estou julgando se é errado ou não. O que eu estou falando é que isso daqui afasta um pouco as pessoas, entendeu? O objetivo aqui é você ser atraído, é você atrair, aliás, mais as pessoas. Então, eu acho legal compartilhar esse ponto. 15º ponto, controle emocional. Gente, uma coisa horrível é você não ter controle emocional. Uma coisa horrível é você não ter controle emocional, tá? Porque imagina, você tá com seu amigo aqui, aí de repente o garçom ele errou um pedido. E aí o seu amigo começa a xingar o garçom, começa a brigar, quer brigar com o garçom aqui e sai na porrada. E aí quer entrar na porrada com o garçom. Você não vai gostar da atitude dessa pessoa, geralmente. Não vai. Não importa quanto o garçom esteja errado. Você não vai gostar dessa atitude. Então, o controle emocional, ele é importante para uma personalidade atraente. Tá bom? Ele é importante para uma personalidade atraente. Tá bom? 16º ponto é você ter um interesse alerta. E o que significa isso? Significa o seguinte: ninguém gosta de você estar você está numa conversa com uma pessoa, e sabe quando a pessoa está assim, aí depois ela começa a pescar, aí pega o celular e começa a ver outras coisas e tal. Isso daqui é horrível. Isso daqui vai gerar identificação. Você não quer que alguém faça isso com você, não é? Então, aliás, só aproveitando o gancho do controle emocional, de novo, controle emocional. Isso aqui tem muito a ver com ontem, com o que aconteceu ontem. Estou aqui, tranquilo, controle emocional. Nossa, que situação ruim, não é? Mas eu estou aqui, controle emocional. Então, é importante você ter controle emocional, porque senão você deixa as coisas te consumirem. E o que eu comecei a perceber, eu nunca esqueço, eu estava conversando com o Guilherme Benchimol um dia desse, e eu falei, cara, que ele é o CEO da XP, e eu falei, qual que é o problema de você ser o número 1 em alguma coisa? E ele falou o seguinte, ele falou que o problema de você ser o número 1 é que todo mundo quer te pegar, não é? Todo mundo quer te pegar. Todo mundo. Porque as pessoas, elas querem sua audiência, as pessoas querem o dinheiro que você tem, as pessoas querem o que você construiu, as pessoas, elas se alimentam de ver, às vezes, o seu sei lá, o seu insucesso, ou ver que você está sofrendo de certa forma, né? Então, assim, o controle emocional é muito importante, que eu falei aqui que é a 15ª característica. A 16ª é o interesse alerta na pessoa, ok? E o 10º ponto é o discurso eficaz. Eu vou até a 20 só, que são as características que te fazem atrair mais pessoas, porque lembra, no ambiente você não tem que só encontrar as pessoas precisam te encontrar também, elas precisam te escolher, tá? Porque imagina, eu quero estar próximo do Warren Buffett. Ok,
Mas como eu faço isso? Ele precisa decidir também estar próximo de mim, tá bom? Eles precisam querer estar próximo de mim também. Então, um outro ponto que você tem que ter é um discurso eficaz. Quem que falou isso daqui? Não sei quem falou, um grande líder falou ontem, que é o fato de você saber se comunicar. Se você quer atrair pessoas, se você quer ser um bom empreendedor, você precisa se comunicar, não é? Você precisa se comunicar. Aliás, deixa eu mostrar para vocês um negócio, gente. Preciso assinar esses negócios aqui hoje, ó. Vou assinar esses livros aqui hoje. Olha a zona aqui. Olha o material no chão. Às vezes a gente recebe. Meu Deus do céu. Vamos lá. A bagunça. Então a gente precisa saber se comunicar, tá? Discurso eficaz. Discurso eficaz. Ok? 18º ponto, que é a versatilidade, tá? Então, a ideia aqui é que você consiga transitar entre mundos diferentes. Então, sabe aquela pessoa que faz muito bem isso? Tipo, começa a falar de futebol, a pessoa fala de futebol. Começa a falar de alguma outra coisa, você começa a falar de outra coisa. Sabe esse tipo de coisa? Então, essa pessoa que tem versatilidade é uma pessoa que ela é desejável de ter próximo. Porque qualquer assunto que você falar, aí você vai falar de uma coisa que você gosta e ela vai se comunicar com você também. Porque ela é versátil, tá bom? Então, isso é importante. 10º ponto é uma afeição genuína pelas pessoas. As pessoas que gostam de pessoas, elas têm uma afeição genuína por elas. Isso daqui te faz querer estar próximo dessas pessoas. E o 20º ponto é a humildade. A humildade. Tá? A humildade, ela te faz atrair mais gente. Porque as pessoas querem estar próximo de alguém humilde e não próximo de alguém que só fala de você mesmo. Não é? Se você só fica falando de você mesmo, que chato, né? As pessoas gostam de se sentir importantes. Então, se você faz as pessoas se sentirem importantes, você é humilde, isso é legal, tá bom? Então, primos, alguns recados. Primeiro, o que começa a acontecer? Essa é a 4ª vez que a gente faz a live. Essa é a 4ª vez que a gente faz o desafio, não é, de 21 dias. E o que eu já percebo a gente começa a ser muito forte, aí chega sexta-feira, sábado, domingo, e a gente começa a ter menos gente sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira sobe de novo e tal. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: parabéns para vocês que estão aqui na sexta-feira, às 5h50 da manhã. E eu quero dizer que o hábito só é hábito se for todo dia. Parabéns para vocês que estão fazendo isso, que vocês estão dispostos a pagar o preço antes de colher a recompensa, tá? As pessoas, elas geralmente, o que fazem? As pessoas, elas querem sempre colher o prêmio antes de viver, antes de pagar o preço, né? Para elas poderem usufruir das coisas da forma correta. E vocês estão aqui de manhã e vocês estão pagando o preço. E acordar às 5 horas é uma metáfora para isso. Por isso que é gratuito todo esse conteúdo que eu estou passando, todo esse treinamento que eu estou passando para vocês. Mas vocês têm que pagar o preço, que é o tempo, ok? É o investimento de vocês em tempo, em esforço de vocês acordarem para estarem aqui, uma live que não vai ficar gravada. E só para eu não perder esse gancho, tá bom? E, enfim, últimos esclarecimentos aí para quem ainda quer saber o negócio do imóvel, é o seguinte: vocês nunca podem inverter essa ordem de primeiro pagar o preço para depois colher a recompensa. Então, eu, por exemplo, moro hoje, eu e a Kai, o Tarantino, eu sempre falo publicamente, falo muita coisa publicamente na minha vida até. A gente mora num apartamento de mais ou menos R$1.100.000, não é? A gente mora em mais ou menos um apartamento de R$1.100.000. Eu pago um aluguel nele de mais ou menos R$3.000 mais R$1.500 de condomínio IPTU, tá? É o que eu pago hoje. Então eu pago mais ou menos uns R$4.500. Olha só esse exemplo, uns R$4.500. Se eu fosse financiar esse mesmo imóvel, eu pagaria mais ou menos, eu fiz uma simulação no banco uma vez, eu pagaria mais ou menos R$11.000 por mês, tá? Então eu posso pagar R$11.000 por mês nesse imóvel, financiando ele, ou eu posso pagar R$4.500 de aluguel e guardar essa diferença, porque eu tenho esse dinheiro, não é? E o que é o mais incrível é, se eu financiasse esse imóvel, ele seria meu, digamos assim, em 30 anos. Se eu morasse de aluguel, eu investisse a diferença, esse imóvel seria meu em 10 anos. Em 10 anos, tá? Então, financeiramente falando, hoje, na maioria dos casos, vale mais a pena você morar de aluguel. Vale muito mais a pena você morar de aluguel, tá? Só que quando você quer inverter essa ordem de você pagar o preço antes de colher a recompensa, você vai se dar mal. Então, no passado, o que aconteceu?
a minha família tomou uma decisão errada, uma decisão de querer antecipar um sonho, não é? Querer antecipar o sonho e querer comprar um imóvel que não podíamos ter comprado na época. E meus pais compraram um imóvel, né? No meu nome. Porque como são empreendedores e tal, com o nome sujo, compraram no meu nome. E como compraram no meu nome, olha só, para você até aprender sobre isso e tomar cuidado com as situações. Eles compraram, mas as contas não foram muito bem feitas. Ou seja, isso daqui não poderia ser pago mês a mês. Né? Então foi um grande erro. Mas as pessoas, elas têm esse anseio de antecipar os seus sonhos. Eu acho que o grande segredo das finanças pessoais é você não antecipar os seus sonhos. Porque quando você antecipa os seus sonhos, quando você vive eles fora de hora, na verdade o que acontece é que você está abrindo mão do seu futuro. Né? Geralmente é isso que acontece. E aí, com o passar do tempo, eles não conseguiam pagar essas parcelas. Olha só, eles não conseguiam pagar essas parcelas. E como não conseguiram pagar essas parcelas, o que começou a acontecer? Começou a entrar aquela bola de neve de todo mundo estar endividado, sabe? Ligação, coisa chata e tal. E aí foi tão chato isso daqui que chegou um momento que a melhor decisão foi entregar o imóvel de volta, não é? Nossa, eu tenho dinheiro, eu poderia ter comprado esse imóvel aqui, mas não faz sentido. Não faz sentido estrategicamente. Né? Não faz sentido fazer isso daqui, então a melhor estratégia foi entregar esse imóvel de volta. E meus pais entregaram esse imóvel de volta, não é? E vida que segue. E aí o que eu tiro disso são algumas coisas, não é? Primeiro, esteja muito próximo da sua família. Esteja muito próximo da sua família, tá? Porque quando você passa por alguma dificuldade, as pessoas que vão estar com você são as pessoas mais próximas de você. Não as pessoas que você acha que são próximas de você. As pessoas que sempre estão próximas de você são as pessoas mais importantes para você. É esse nicho. Então esteja próximo dessas pessoas, mas ajude essas pessoas também. Porque às vezes a gente fica querendo ajudar só pessoas fora e a gente esquece de ajudar as pessoas que estão mais próximas da gente. Não é? Então acho que o primeiro aprendizado é esse. Isso daqui, quando existe um problema, as pessoas podem enfrentar de várias formas. Eu acho que a melhor forma de você enfrentar um problema é você enfrentando de fato um problema, você resolvendo ele e olhando de fora. Ray Dalio me ensinou muito isso. Você tem um problema, você olha para ele de fora e você resolve esse problema, aprende alguma coisa com ele. Então, se você aprende alguma coisa com o problema, legal, isso foi ótimo. Significa que você não vai errar mais na frente, significa que não vai mais acontecer esse tipo de problema. Agora, se você não aprende nada com isso, aí não valeu a pena você ter passado por esse grande problema, tá bom? Então, enfim, aí meus pais entregaram isso. E aí estou feliz porque, na verdade, esse é um grande momento para mim, em que depois de tantos anos ali com esse problema familiar, isso daqui foi resolvido, não é? Não existe mais esse problema. E no meu caso, enfim, como o pessoal gosta de audiência, acabaram sensacionalizando as coisas, não é? Mas eu tô aqui, sigo firme e forte, tá bom? Foque na solução, gente, foque nas coisas boas. Se você foca nas coisas boas, você vai atrair gente assim. E sempre vai ter pessoas querendo te dar porrada. Acho que isso é natural, é um preço do sucesso, né? As pessoas, elas vão sempre querer falar de quem está tendo resultado, nunca de um qualquer. Você pode ver, né? As pessoas, elas só vão querer dar porrada em quem tem resultado, tá bom? Em quem tem resultado. E não em quem é um coitado, por exemplo. Então, tudo bem. Primos, o que eu vou fazer agora? Eu vou postar a frase do dia no nosso feed, no Instagram, tá bom? Então eu vou postar a frase do dia lá. Então quero que todo mundo vá lá pro feed para vocês darem um soquinho na frase do dia, o soquinho de que vocês participaram aqui da live, tá? Quero que vocês marquem alguém que deveria ter assistido a live de hoje. Isso é muito importante para mim. E lembrando que todo mundo que participar, todo mundo que marcar ali, vai entrar, né, na chance de poder ganhar 2 ingressos para um evento em agosto, que vai ser incrível. Nesse evento que, olha só, vamos trazer o lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, vamos trazer alguns bilionários, vamos trazer pessoas muito fodas, pessoas muito icônicas, vai ser um treinamento que pode mudar a sua vida, tá bom? Então vai participar da possibilidade de ganhar esses 2 ingressos e vai participar do sorteio de 2 livros também que eu vou colocar no feed agora, tá bom? Então vamos lá pro feed, dá um soquinho, marca uma pessoa que deveria ter comparecido a essa live e aí eu vou postar nos stories o grupo do Instagram, tá? Ou do Telegram, quer dizer, onde eu mando os slides e hoje ao longo do dia eu vou mandar os slides para vocês, tá bom?
Primos, grande abraço, muito obrigado e daqui a pouco vamos voar aqui para chegar nos nossos compromissos. Tamo junto, tchau!